pouquinho antes de começar a pregar, irmãos, quero dar um testemunho para esta casa, até porque está aqui o profeta que Deus usou. Há alguns anos atrás, a primeira vez que eu estive ainda, quando era ali na margem esquerda, no sentido do top ali, né, perto da pedreira, Deus usou a vida do missionário dizendo que eu ia ser pai. Deus ia me dar essa bênção, né? E pela graça de Deus, irmãos, eu casei com essa linda moça, a Célia, minha esposa, né? Cantora de Célia. Vocês já sabem o testemunho. E aí eu falava para ela, amor, Deus quer dar um filho, Deus quer dar um filho, mas é difícil convencer a abençoada. É difícil convencer a gente. E a gente ia nos cultos e Deus falava, ó, você vai ser pai, você vai ser pai, você vai ter um filho, você vai gerar. E Deus está te curando, está curando seu útero, você vai gerar. Eu falei, Deus quer muito um grafunderzinho na terra. E ano passado, esse ano Deus usou o missionário de novo. E ano passado, a minha pastora, eu congrego com o pastor Toninho, ela orou e disse, dentro de um ano, você vai ter um filho. Aí eu falei, bom, então, Deus deu a data. Então tu tem que me ajudar e autorizar. Pois a abençoada parou de tomar remédio em abril e maio, engravidou. Aleluia! E agora a gente está esperando, né, amor? Nosso bebê. E se Deus quiser, vai ser pentecostal, cheio de esperança. Se é menino ou menina, não sabemos, é recente, né? Faz só 9 semanas. Mas está dado o testemunho. Aleluia! Amém? Irmãos, vamos ao texto sagrado. Aleluia. Nós conhecemos a história de 1 Samuel, capítulo de número 16, como a história de Davi, o homem que foi escolhido por Deus enquanto jovem. Davi tinha aproximadamente 16, 17 anos quando foi ungido por Samuel na casa de seu pai, Jessé, belemita, da tribo de Judá, da terra de Israel. Agora observe uma coisa comigo, meu querido irmão. A história de Davi, ela não começa em 1 Samuel, capítulo 16. Para entendermos a história de Davi, nós precisamos abrir o livro de Salmos, de número 51. No Salmo 51, no versículo de número 5, Davi, ele escreveu esse salmo de próprio punho, porque Davi, embora fosse um adorador, ele não era apenas um cantor, ele era um compositor. Aleluia. Davi, ele cantava, ele escrevia a sua própria história. Davi, ele encantou o coração de Deus, porque ele pegava os momentos de maiores agonia, os momentos de maior dor, ele pegava os acontecimentos do seu passado, da sua história, e transformava em louvor, transformava em hino, transformava em cântico. Como nós temos aquele hino da harpa que diz: os mais lindos hinos e poesias foram escritos em momentos de tribulação. Quem escreveu esse hino que nos ensina uma lição tão importante, irmão Mateus? Quem escreveu este hino foi a esposa de Daniel Berg, Gunnar Vig, a esposa de um dos dois, que eles vieram da Suécia para o Brasil para começar este ministério no ano de 1906, 1910, e trouxeram o movimento pentecostal, batido com o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Glória a Deus.
debaixo de uma direção de Deus, deixaram família, deixaram parentes. Porém, não pense que foi mil maravilhas, não pense que foi espaço, não pense que o Ministério Assembleia de Deus, que hoje no Brasil é o maior que existe no nosso país, com cerca de 20 a 25 milhões de brasileiros, são do Ministério Assembleia de Deus, é fato, uma igreja centenária, mas não foi como é hoje, que tem grandes templos, não. O comércio foi com dor, foi com dificuldade. Isso é a história da igreja, isso é a história da igreja evangélica, a ponto de que eles estavam em um determinado estado, no centro do Brasil, e morreu o seu filho, morre o mente da família. A dor do missionário é grande, a dor da mãe é maior ainda, e agora a dor que já é grande se torna maior. Por quê? Porque lhe foi negado sepultar o filho naquele estado. Você sabia disso? Sepultar o filho na cidade. Eles não poderiam sepultar o filho na cidade onde estavam evangelizando, na cidade onde estavam pregando a palavra. Eles precisaram pegar o caixão. Naquela época não havia automóvel, então de carroça, então a caravana, e a família em luto pela morte de uma criança, e eles precisaram ir até outro estado para sepultar o filho. E quando eles estão caminhando, chorando, o sentimento é: vou desistir. O sentimento é: fui injustiçado. O sentimento é: este povo é ingrato. O povo brasileiro é ingrato. Eu deixei a minha nação para vir trazer o amor, o evangelho, o poder do Espírito Santo, os dons espirituais, e nem sepultar o filho me permite. E a vontade que nasce no coração no momento desses é: vou largar tudo, vou abandonar. E a história diz que no momento desses de crise, o Espírito Santo, como diz os Salmos de número 32, a partir do verso de número 5, o Espírito do Senhor me cerca de cânticos de livramento. Como diz o Salmo 32, bem-aventurado o homem em qual não é dolo, bem-aventurado o homem cujas transgressões são perdoadas. Aleluia! Portanto, não seja como a mula ou como o boi que precisam de cabresto para ser guiado, mas eu te instruirei e te guiarei, com os meus olhos te ensinarei pelo caminho que deves seguir. E aí o salmista responde: tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Aleluia! Ou seja, nesses momentos de crise, de dor, nesses momentos em que nos sentimos injustiçados ou que tiveram ingratidão para conosco, nesses momentos, o Espírito Santo gera em nosso coração um novo cântico, um novo clamor. E a história diz que nesse momento de dor, ela começa a compor este hino da harpa, dizendo os mais belos hinos e poesias são escritos em momentos de tribulação. Por quê? Porque isso é a lição da vida de Davi. A história de Davi é bonita, mas a história de Davi nasce da dor, nasce da rejeição. O Salmo 51, versículo de número 5, Davi escreve dizendo: em pecado eu fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo: o meu pai pecou com uma mulher que não era a mulher da sua aliança e do
meu pai. Eu sou um filho bastardo. A minha mãe me gerou em pecado. No momento de maior agonia, então, Davi está lembrando da sua origem, lembrando do seu passado. Agora, interessante que Jesus, maravilhoso como ele é, por mais que tenham personagens na Bíblia como Moisés, como Abraão, como Elias, como Josué, Jesus não é o filho de Abraão, ele não é chamado o filho de Moisés, ele é chamado o filho de Davi. Aleluia! Porque por mais que a origem de Davi foi humilde, Jesus não se envergonha. Glória a Deus! Aleluia! Jesus não tem vergonha do seu passado. Jesus não tem vergonha da sua história. Jesus, ele está disposto a perdoar todo aquele que se arrepende. Glória a Deus! Jesus, o Salmo 51:17 vai dizer: Jesus, o Senhor, jamais rejeitará um coração quebrantado, e um espírito contrito não resistirá ao Senhor. Davi era um filho bastardo. Amém? Davi era um filho fora do casamento. Davi era ruivo, cabelo vermelho, pele clarinha. Você já viu a maioria dos judeus? Pele amarelada, a pele mais para um moreno claro. O judeu não é ruivo. Davi era ruivo. Por que ele era ruivo? Porque provavelmente ele era do povo dos Moabitas. Seu pai era judeu, mas a sua mãe não era. E este homem, por causa do seu nascimento, era desprezado pelos seus irmãos, era humilhado pelos seus irmãos, era rejeitado pelos seus irmãos. E Davi era o 8º filho de um homem chamado Jessé. Prova pela Bíblia a rejeição? Prova, porque ela é pior do que você imagina. Salmos de número 69. Quem tem Bíblia, abre a Bíblia no Salmo 69. Salmos de número 69. Quem achou o Salmo 69? Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, não se pode estar em pé. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Davi estava pedindo socorro, mas a minha garganta secou-se, meus olhos desfalecem. Ele estava quase desmaiando, esperando, meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Ou seja, o inimigo é covarde, não vem um, vem mais de um. Aqueles que procuram destruir-me, eles são injustamente meus inimigos. Eu não fiz mal algum e eles se fizeram inimigos. Meu Deus! São poderosos, então restitui o que não furtei. Eles estão me acusando de ter roubado eles. Tu, ó Deus, conhece a minha insuficiência. Os meus pecados não
não são encobertos. Veja, Davi não declara que ele era santo e perfeito, porque Deus consegue lidar com um pecador sincero, mas Deus não consegue lidar com um religioso hipócrita, porque Jesus não veio para os que são sãos, ele veio para os que estão doentes. Quem se acha muito bom e não precisa de Deus, este não precisa da graça. Mas quem olha para Deus e diz: eu sou miserável, pobre, pecador, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Davi é sincero. Eu creio que é a virtude que Deus mais se agradou no coração de Davi. Ele era sincero. Ele diz isso: os meus pecados não estão encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Davi, ele se preocupava com as pessoas que olhavam para ele como referencial de fé, como referencial de pregador, de adorador. Ele disse: Senhor, eles vão dizer na congregação de que adianta servir a Deus, de que adianta ter fé nesse Deus. Olha aí a sua situação, não é assim que o ímpio faz. Davi estava passando por isso, e ele clama e diz: não seja envergonhado por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel, porque por amor a ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu meu rosto, e eu me tornei estranho. Para quem? O que diz o texto? Para com os meus, para os meus, para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que os próprios irmãos estão pegando Davi, que são irmãos mais velhos, amém? E estão colocando Davi no ribeiro de água e estão brincando de afogamento com ele. Estão pegando a cabeça de Davi e estão fazendo ele beber água, e ele está gritando, e ele diz: a minha garganta secou. Como é que seca? No meio da água, como é que a garganta seca? Seca porque tem alguém aqui, ó, sufocando. Tem alguém aqui, ó, apertando o pescoço. Ele está dizendo: os meus inimigos são mais poderosos do que eu. E lá no coração Davi está clamando a Deus. E ele está pedindo socorro, porque os seus irmãos estão fazendo isso com ele. E Davi está pensando: eu vou morrer aqui. Aqui morre o filho bastardo de Jessé. Aqui acaba o pastorzinho de ovelhas do pai. Aqui termina a história de um adorador que só queria tocar harpa e sentar à mesa com os irmãos e tomar café. Ele está dizendo: aqui vai terminar a minha história. Mas enquanto Davi está pensando, a minha história vai acabar lá no céu. Deus está olhando para aquele cenário e está dizendo: Davi, você não vai morrer nesta perseguição, você não vai perecer nesta luta, você não vai falecer nesta situação. Espera mais um pouco, porque eu estou chamando Samuel, e Samuel vai te encontrar, e a unção vai descer sobre a tua cabeça, e eu vou mudar o teu cenário. Davi apaga, e os irmãos pensam: matamos ele. Davi fecha os olhos.
expelido da sinagoga por esse pecado. Nós não vamos mais andar na rua e vamos dizer: ei, lá vai o irmão do pastor. A ovelha negra da família, ele pensava nisso. Mas Davi estava dormindo. Meu Deus. Ele tinha desmaiado. Ele estava refém. Ele não tinha mais como cuidar de si mesmo. Mas Deus mostra por esse texto que por mais que nós enfrentemos lutas, por mais que enfrentemos provas, por mais que inimigos nos acusem, por mais que nos caluniem, por mais que nos persigam, toda situação e toda adversidade tem um limite, porque Deus pode permitir o teu sofrimento, mas não vai permitir a tua morte. Deus pode ter permitido essa prova, mas não vai permitir o seu fim. A tua história ainda está na palma da mão de Deus. A Bíblia diz nos Salmos de número 30: o choro dura uma, mas a alegria vem pela. Quem escreveu isso? Davi. Por quê? Porque ele viveu. Diga para alguém que está perto de você: hoje o Espírito Santo trouxe você aqui para ser consolada. Faz um carinho no ombro dela e diz assim: ó, o choro está durando uma noite, mas a alegria vai vir. Aleluia! A alegria vai vir. Não deixa de adorar por causa do choro. Não deixa de orar por causa do choro. Não deixa de buscar a Deus por causa do choro. Não deixa de acreditar por causa do choro. Não deixa de profetizar por causa do choro. Não deixa de lutar por causa do choro, porque a alegria vai raiar sobre a sua vida. Mas sabe por que somos consolados por Davi? Deus é bom. Que ele viveu. O que nos dá consolo hoje deu tristeza ontem para Davi. O que fazia Davi chorar é o que hoje nos consola. O que fazia Davi sofrer é o que hoje nos conforta. O que fazia Davi pensar que é morrer é o que hoje nos dá esperança. Sabe o que Deus está dizendo? Por mais amargo que foi o processo na sua vida, eu vou usar esse processo para trazer doçura, para trazer alegria, para trazer edificação. A tua história, ela vai ser conhecida em outras gerações, porque Deus vai se revelar através da sua dor. Aleluia! Quando Samuel entra na casa de Jessé, ele recebeu um chamado de Deus. Eu acho interessante os detalhes da Bíblia, porque 1 Samuel 16, verso 1, Deus fala para Samuel: Samuel, enche o vaso de azeite e vem. Aleluia! Como assim? Deus está dando um endereço para Samuel. Samuel, enche o teu vaso de azeite, porque eu já estou te esperando aqui na casa de Jessé o belemita. Aleluia! Ele não diz: enche o teu vaso de azeite e vai. Ele diz: enche o teu vaso de azeite e
Davi quando Samuel derramou o óleo, mas os textos estão mostrando que antes do óleo descer, o coração de Davi já agradava a Deus, e a presença de Deus já estava lá sobre Davi. Sabe por que os teus inimigos não conseguiram te matar? Sabe por que as noites não conseguiram acabar com você? Não é porque o profeta chegou na tua casa. Não é porque o pregador está pregando para ti. Não é porque você tem um microfone na mão e um ministério público. É porque a presença de Deus, ela já te acompanha lá no teu secreto, lá na tua casa. Quando você levanta um altar e começa a adorar a Deus, mesmo sem público. Aleluia. É o processo de um adorador. A adoração, ela gera aproximação. Aleluia, Deus. A adoração, ela aproxima você de Deus. Quem não gosta de ser elogiado, amado, desejado, querido? Quem é casado sabe. Quem é pai sabe. Quem tem filho sabe. Quem tem amigo sabe. Quando alguém que você ama te diz: oh, como é bom te receber na minha casa, você fica com vontade de mais. Oh, como é bom falar com você, você fica com vontade de conversar mais com essa pessoa. Oh, como é bom te ouvir, você fica com mais vontade de ficar prestando atenção no que ela tem para te dizer. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus nos ensina isso, então a adoração é isso. Agora observe que a adoração, ela gera aproximação, mas a adoração, ela requer rendição. Amém? Diga assim comigo: a adoração vai requerer da minha vida rendição completa. Porque adoração é quando eu me entrego a Deus. Eu entrego o meu coração, eu entrego meus anseios, eu entrego a minha esperança, eu entrego a minha história. Porque o diabo, ele aceita receber adoração de um coração dividido. Porque o diabo não quer adoração, o que o diabo quer é controle. Amém? O diabo não está nem aí com o teu coração. Se você disser: eu amo Jesus, mas à noite está bebendo cachaça, dizendo: isso aqui é pro preto velho, ele aceita. Se você está dizendo: eu amo Jesus, mas depois está fazendo fofoca, casa de Jezabel, rebelião, está falando mal do pastor, mal da palavra, mal dos homens de Deus, mal da unção, acusando gente de quem não é, o diabo aceita, ele divide essa casa. Deus. Mas Jesus, a Bíblia diz: eu sou o Senhor, e a minha glória eu não darei a ninguém. O Novo Testamento diz: santificai-vos, pois, a Deus em vosso corpo, em vossa alma e no vosso espírito, porque vós sois templo do Espírito Santo, e é com razão que o Espírito Santo diz que tem ciúme de vós. Já viu um marido ciumento? O Espírito Santo é mais ciumento. Porque a adoração requer rendição, e a rendição tem que ser completa. A entrega tem que ser completa. Tem que entregar o corpo, tem que entregar a alma, tem que entregar o espírito, tem que entregar os lábios, tem que entregar os olhos, tem que entregar as mãos. Aleluia. Agora observe que a Bíblia diz no Novo Testamento que quando Jesus operou milagres, levantou
que vem em nome do Senhor. E aí os religiosos, os fariseus disseram: ei Senhor, olha o que eles estão dizendo, manda elas se calarem. E Jesus disse: não leste o que está escrito em Salmos? Dos pequenos, das crianças, tiraste o perfeito louvor. O que é isso? O perfeito louvor Deus tira da boca da criança. Amém? Porque criança é inocente. Só que o que me chama a atenção é que o perfeito louvor da criança, que delas é o reino dos céus, Deus vem e tira, Deus vem e recolhe, Deus vem e busca. Mas quando eu olho para Apocalipse, capítulo de número 4, a Bíblia diz: e vi um trono, e o que estava sentado no trono era semelhante ao jaspe, e ao redor do trono tinha um brilho, como o brilho do arco quando está em dia de chuva, e era da cor esmeralda, era verde. E vi ao redor do trono 24 anciãos, que clamavam de noite e de dia, dizendo: que digno é, Senhor, de receber a honra, a glória e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Sim, por causa da tua vontade é que vieram a existir e foram criadas. E quando faziam isso, os seres viventes, isto é, os querubins, clamavam e glorificavam a Deus. Então os 24 anciãos saíam dos seus tronos, dobravam os seus joelhos perante o que está no trono, tirava a coroa da sua cabeça e colocava aos seus pés. Por que tem 24 anciãos no céu, irmão Mateus? Diga assim: por quê? Porque os 24 anciãos representam a igreja. Porque a igreja é rei e sacerdócio. Ele tem trono, eles têm reino, eles têm coroa, e eles têm sacerdócio, eles têm roupas brancas, e eles têm harpa, e eles têm cálice e salva, eles têm sacerdócio, eles ministram no trono de Deus, eles representam a igreja. A igreja não é representada pelas crianças, a igreja é representada pelos anciãos. Porque para ser igreja tem que ter maturidade. E por que 24? Porque a igreja vive num planeta que é regido por 24 horas. E a cada hora, um anjo, um ancião, pega o seu cálice, cheio da oração dos santos, e entrega e deposita a Deus. E no turno dele, ele vai à presença de Deus e apresenta o louvor que a igreja entregou aqui na terra. Lá no céu, um dos 24 anciãos se levanta para Deus e diz: a tua igreja está te adorando, e eu preciso te adorar também. Agora, o que eu acho lindo é que os 24 anciãos, a adoração que tem maturidade, Deus não precisa vir tomar, ela é entregue. O que eu acho lindo, o que eu aprendo sobre a adoração no céu, é que da criança, Deus precisa vir buscar. Quando você é menino na fé, o pastor tem que ficar te dizendo: dá glória a Deus, dá aleluia. E aí você conta as lamúrias e diz: eu estou na prova. E alguém vem e te diz: não, mas dá glória a Deus, dá aleluia, irmão, louva a Deus na prova, vai na igreja, adora a Deus, serve a Deus, honra a Deus. Sabe o que é isso? Se você precisa de motivacionar, porque você ainda é menino, se você precisa que alguém fique ativando você, apertando o play para sair barulho, é porque você é menino. Se você precisa que o pregador que está pregando aqui fique dizendo: irmão, pelo amor de Deus, levanta a mão, dá glória a Deus, agora levanta para cá, levanta para lá, sabe por quê? Porque você é menino. Mas se você já é como a igreja do Senhor que é madura, você vai ouvindo a palavra de Deus, e ninguém pede para você, você mesmo entrega de coração e diz: Deus, a glória é tua, o louvor é teu, a majestade é tua, o diabo não vai tirar minha adoração, essa prova não vai tirar o louvor, essa dificuldade não vai tirar a glória.
você entregar a Deus. O teu melhor culto, o teu melhor louvor, o teu melhor glória, a tua melhor adoração. A partir de hoje você vai sair dessa noite entendendo uma coisa: o diabo não pode te matar, mas o que ele tenta é te calar, porque ele tem inveja do teu louvor. Ele queria ser quem você é, mas ele perdeu a oportunidade. Então você é um adorador, passa raiva no diabo e fala para Jesus o quanto você ama ele. Quando o texto diz que Samuel entra na casa, ele vai olhar para Eliabe. Ele diz: poxa, Eliabe é musculoso, Eliabe é forte, corpo atlético. Olha o carro que Eliabe anda, carro do ano, importado. Olha a roupa que Eliabe usa, terno de grife, sapato de couro alemão. Eliabe é um cara. Olha a rede social dele, 2 milhões de seguidores. Olha quantos livros ele escreveu, 20 livros lançados. É Eliabe. E Deus olha para Samuel e diz: Samuel, tu acha que quem escolhe é você? Aleluia! Samuel, tu acha que essa obra é dirigida por homens? Samuel, tu acha que eu levantei e derramo unção é porque eu preciso de um homem para fazer as coisas? O homem olha a aparência, Samuel. Aleluia! Eu estou olhando o coração. Glória a Deus! Sabe o que Deus está dizendo, Samuel? Tu não sabe nem metade da história. É verdade. Se eu abrisse aqui a agenda dele, Samuel, se eu abrisse aqui o Facebook dele, o calendário dele, mostrasse para você, ontem ele estava lá no córrego tentando matar o irmãozinho dele. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: Samuel, eu não olho a aparência, eu não olho o agora, eu olho a história. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Ah, Deus se importa só com o meu coração. Não, o texto está querendo dizer: eu sei o passado. Aleluia! Mas como assim eu sei o passado? Se aquele rapaz, o Eliabe, que é o irmão mais velho, é mais forte, é mais saudável, tem corpo de adulto, deveria cuidar do irmão menor. Se com um pouquinho mais ele está querendo matar o pequeno, imagina se eu entregar um exército para ele. Aleluia! Imagina se eu der uma arma para ele. Imagina se eu der uma espada para ele. Quer conhecer uma pessoa de poder? Mas Deus não dá muito. Deus dá um pouquinho, uma gota. E o homem se embriaga. Se embriaga no poder. Meu Deus! Chegou aqui todo arrebentado. Jesus salva ele, liberta dos demônios, transforma a sua vida, vira um diácono da porta. Ele toca o terror no estacionamento. Ele briga com as pessoas e ele só tem um pouquinho. Aleluia! Não estou falando aqui, irmão, amém? Amém! Conjectura sem querer a mensagem, amém? Aleluia! O irmão chegou aqui tudo arrebentado, virou obreiro. A irmã chegou aqui toda arrastada, a família é uma bagunça. Agora ela é líder, ou auxiliar, vice-líder do ciclo de oração. Ela acha que agora ela pode mandar a vida espiritual de todo mundo. É uma gota. A pessoa recebeu uma gota de poder para Deus fazer um teste. E ela se embriaga, e ela se transforma. Tu acha que ela vai receber mais? Sim ou não?
mudou. Acho que pode pisar nos outros. Acho que pode tratar mal os outros. Sabe o que Deus está dizendo? Samuel, eu conheço o coração. Mas por quê? Porque Davi, Samuel, ele não está cuidando nem de pessoas. Ele está cuidando de bicho. Ele está cuidando de ovelha. Mas até as ovelhas ele tem zelo. Até as ovelhas ele cuida. Até as ovelhas, quando veio um leão e quis roubar uma ovelha do seu pai, Davi virou gigante. Aleluia! Virou soldado. Glória a Ele Deus. disse aqui não, porque pode ser pouco, mas foi isso que Deus me deu. Aleluia. E se Deus me deu, eu vou Glória a guardar, Deus. porque é do Senhor. Quem é você quando você recebe poder? Quem é você quando você recebe a oportunidade? Quem é você quando Deus confia algo em suas mãos? Faça com excelência. Trabalhe para o Senhor. Porque se você for fiel no pequeno rebanho, Deus vai te colocar sobre uma multidão. Se você for fiel num pequeno trabalho, Deus vai te colocar em lugares grandes. Tem gente que é empresário, é MEI. Tem um empregado, já pisa. Imagina se Deus der 500. Imagina se Deus der 50. Sabe o que Deus está dizendo? Cuide bem, faça com amor, seja justo, seja reto, seja certo. Porque se você cuidar bem desse pequeno que eu te dei, eu vou te colocar sobre o muito. Eu vou te colocar sobre o muito. Eu creio. Tem gente que se é para pregar para um ou para dois, fala, eu não vou lá. É verdade. Tem gente que o Espírito Santo diz, vai ali naquele ponto de ônibus e prega. Fala, não, está cheirando mal. Mas a multidão você quer. A agenda você quer, o calendário você quer, o avião você quer. Essas pequenas coisas que Deus coloca na nossa vida é que vão nos levar às grandes coisas. Este lugar que Davi está, no cenário da vida dele, ele começa no Salmo 51. Qual é o Salmo? 51. Tu vai ler com calma em casa, depois vai meditar. Aleluia. Amém? Depois, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Davi vai para o Salmo 69. É mais um capítulo da história de Davi. Depois, 1 Samuel 16. Mas depois, Salmos 23. De tanto cuidar de ovelha, Davi descobriu que ele era uma ovelha também. De tanto cuidar do rebanho, ele descobriu que ele fazia parte do rebanho também. Aleluias. Se fosse eu e você, acharia uma ofensa dizer que você é um pastor. Por que é pastor, irmão? É agricultor, é pecuária, é cuidar da terra. As profissões mais importantes desde que o mundo é mundo e sempre existiu é ser advogado, é ser médico, é ser soldado, é ser rei. Então dizer você é pastor é menosprezar a pessoa. Mas Davi é ousado na sua fé, e aí ele olha para Deus, o Criador do universo, o dono do ouro, da prata, das joias deste mundo, o que manda nos reinos, o que manda nos países, o que faz cessar a guerra,
Senhor é o meu Pastor, pastor. Glória a Deus. nada me faltará. E Deus não ficou ofendido. Salmos, eu não lembro, não é Salmos, é Isaías. No livro de Isaías há um texto que diz assim: porque eu, o Senhor, tenho 2 endereços. Quantos endereços? Quantos? Olha o que o profeta Isaías diz. É o Espírito Santo falando na boca do profeta, escrevendo um livro canônico, dizendo o seguinte: eu, o Senhor, habito no alto e sublime trono. Esse é o endereço. Acima de tudo, acima de principado, potestade, acima de homens, acima da terra, acima do universo, acima dos anjos, querubins, serafim. Ele habita acima de tudo. Mas ele dá o segundo endereço. Mas também é o endereço que ele gosta de usar. É verdade. Com o quebrantado de coração e o angustiado de espírito, porque eu iria desfazer a alma que fiz perante mim. Aleluia. Diz assim: Aleluia. Deus gosta de habitar no seu alto e sublime trono, mas Ele também gosta de habitar dentro do coração, quebrantado, humilde. Então, quando Davi diz: o Senhor é o meu, e nada deitar me faz em verdes pastos. Ó Davi, eu sou uma ovelha, eu vou deitar nos pastos. Ele guia-me mansamente às águas de descanso. Há dias atrás, as águas estavam afogando ele. Ele diz: as águas são de descanso, porque o meu pastor me guia. Glória a Deus. Aleluia. As águas não vão me afogar, porque o meu pastor me guia. Aí ele continua, ele vai falar da noite anterior. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que meus irmãos tentem me matar, ainda que meu pai me rejeite, ainda que a situação pareça contrária, ainda que o laudo médico seja contrário, eu estou profetizando para alguém aqui, ainda que o juiz esteja contra mim, ainda que o exército de advogado deles é muito grande, eles têm muito dinheiro, ainda que me ameaçaram de morte, ainda que estão perseguindo, montando uma calúnia para me derrubar, para acabar com o meu ministério, ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. E aí ele vai falar o dia que ele encontrou Samuel: preparas uma mesa perante mim, Na presença dos meus inimigos. na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, O teu cálice. o meu cálice vai transbordar. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei aonde? Na casa do Senhor. Do Senhor. Aleluia. Aleluia. A tua história não termina no seu nascimento. A tua história não termina na sua condição familiar, do Salmo 51. A tua história não termina nas tribulações, do Salmo 69. A tua história não termina nas indagações, nas dúvidas de quem olha para você e diz: será que vai nascer? Será que vai vencer? Será que vai crescer? Será que é isso mesmo? Será que ele não está se achando? Será que ela não se acha demais? Não termina nas indagações do profeta Samuel. A sua história, ela continua no Salmo 23, porque há uma mesa preparada e há um óleo que vai descer sobre o alto da sua cabeça. Se
coloque de pé na presença do Senhor. Aleluia.